quando se fala da existência de Deus e da criação do mundo, está-se no âmbito da metafísica. O que é a metafísica? A metafísica é a rainha das ciências cujos princípios se alcançam pela nossa própria razão. Acima dela, só a teologia sagrada, cujos princípios não se alcançam por nossa razão, senão que nos são fornecidos por revelação. Mas a metafísica é a rainha das ciências e, com respeito a ela, todas as demais ciências e artes são como partes potenciais dela. Só se resolvem perfeitamente nela mesma a metafísica. E a metafísica tem uma história atribulada. O primeiro metafísico deve dizer-se Platão. Mas Platão, ao mesmo tempo que era um grande metafísico, esse mesmo grande filósofo que descobriu o suprassensível, em sua chamada segunda navegação, era, no entanto, um lógico sofrível, não era um grande lógico. E isso prejudicou a falta de um alicerce lógico mais robusto, prejudicou sua mesma metafísica. Então, digamos que a metafísica, com Platão, está como em embrião. Foi preciso que seu melhor discípulo, Aristóteles, fundasse, desse à luz, trouxesse à luz a metafísica, e, no entanto, mesmo com Aristóteles, a metafísica ainda está na infância, ela não saiu de sua infância. Ela só sairá da infância e atingirá a idade adulta com Tomás de Aquino no século XIII, depois de Cristo. Sucede, porém, que tampouco Tomás de Aquino nos deixou a metafísica de forma sistemática. Tomás de Aquino era um teólogo sagrado, e tudo nele girava em torno da sistematização da teologia sagrada, cujo ápice é sua Suma Teológica. Naturalmente, tudo que se pode hoje dizer de metafísico está já, de algum modo, em Santo Tomás, mas não o está de forma, repito, sistematizada. Está por sistematizar-se. Deixou-nos ele esta tarefa árdua, algo árdua. Este ano pretendo lançar um livro chamado Lições de Metafísica, com que pretendo dar os primeiros passos na sistematização da metafísica. E falar de existência de Deus, repita-se, e criação do mundo, é estar no ápice da metafísica. Por quê? O que é a metafísica? A metafísica tem vários nomes, Ela tem por sujeito o ente enquanto ente, mas ela tem vários nomes. Ela pode dizer-se metafísica porque está além do físico, ou pode estar além do físico. É um termo não criado por Aristóteles, é posterior a ele, e no entanto, tem o mesmo sentido, pouco mais ou menos, que o suprassensível platônico. Tem outro nome, que é teologia, que muitos chamam teologia natural, eu prefiro chamar teologia filosófica. E por que é teologia? Exatamente porque é a ciência de Deus. E tem, finalmente, o nome de filosofia primeiro. Por quê? Porque é primeira, graças a que estuda as causas e os princípios primeiros de todas as coisas. Pois bem, por aí já se vê que estudar a Deus e sua existência e sua criação é estar não só no bojo da metafísica, mas na cúspide dela, no ápice dela, no cume da metafísica. Pois bem, o que direi a vocês hoje aqui, é um princípio de sistematização de algo extremamente árduo, mas necessário. Funda-se, em geral, nas primeiras questões das segunda questão 2 e 3 da Suma Teológica, em outras obras de Santo Tomás, além, naturalmente, da mesma metafísica de Aristóteles. Pois bem, a existência de Deus. Diga-se, antes de tudo, que, para falar precisamente, Deus não existe. Deus é. Por quê? Existir, etimologicamente, quer dizer provir de.
né? Provir de alguma causa, provir de algo. E Deus é incausado, não provém de nada. Exatamente por isso é que o ideal é dizer que Deus é, não que Deus existe. Naturalmente, isso fica mais difícil na nossa língua e várias vezes dizemos que Deus existe, eu mesmo digo, para facilitar a comunicação. Porque Deus é, o verbo ser, nesse sentido absoluto, intransitivo, ele é muito pouco usado em português. Mas lembremos que Deus disse a Moisés, eu sou aquele que é. Né? É nesse sentido, né? Exatamente, que por isso até alguns dizem que a metafísica de Santo Tomás é a metafísica do Êxodo, né? do Êxodo, do livro do Êxodo da Bíblia. Pois bem, então posto isso, eu direi aqui com muita frequência, Deus existe, sabendo-se, porém, que propriamente falando, Deus não existe, Deus é. Ao final vocês verão aqui o que que quer dizer Deus é. Isso eu deixarei para o fim dessa breve palestra. Pois bem, a primeira coisa quanto à existência de Deus é saber se se essa existência de Deus nos é evidente. Na história da metafísica medieval, escolástica, né? Santo Anselmo propôs que sim, Deus é-nos evidente, daí que ele tenha apresentado o mal chamado argumento ontológico. Na verdade, esse termo foi cunhado por Kant, na verdade é um argumento antes ideológico que ontológico. Por quê? Porque, como já se verá, ele se baseia, né, nas ideias. Porque diz Anselmo, não há nada que de maior se possa pensar que Deus. Mas, se Deus existe no nosso pensamento como a coisa maior que se possa pensar, e existe também na realidade, ele será sumamente grande. Logo, Deus existe. Este é um argumento plenamente idealista, né? Ele tem sabor idealista, e a ele vai responder Santo Tomás com toda a propriedade. Nós podemos tranquilamente conceber um ente que seja a maior coisa que possa existir e, no entanto, não crer na sua existência. Resumindo, o contra-argumento de Santo Tomás pode dizer-se que, se Deus fosse evidente, não haveria ateus. Não só a presença de... Claro, há coisas evidentes que são negadas, né? O idealismo moderno, né? Ou então doutrinas como a de Malebranche, de Berkeley, etc., negam o evidente, né? Negam que o que nós vemos seja. Mas isso é dito da boca para fora, né? Você, por mais idealista que seja, e nega que um touro seja o que é um touro, se ele correr atrás de você com os chifres apontados para você, você vai correr, né? Então, é o tipo da negação do evidente que é da boca para fora. Quando se nega, por exemplo, o princípio da contradição, né? Que reza que o ente é e não pode não ser ao mesmo tempo pelo mesmo aspecto, né? Ou quando se diz que a verdade não existe, mas é verdade que a verdade não existe, ou seja, essas negações dos primeiros princípios, elas são da boca para fora, né? São completamente da boca para fora. Mas, obviamente, Deus não nos é evidente, até porque é suprassensível e, se fosse evidente, repita-se, não haveria não só ateus, como a grande quantidade de ateus, que não só há hoje, como sempre houve, né? Há sistemas inteiros filosóficos que são de fundo ateístico. Pois bem, então, o argumento de Santo Anselmo é um argumento que pode dizer-se idealista. Repita-se que podemos conceber um ente com respeito ao qual nada possa ser maior e, no entanto, não crer nele, né? Podemos tê-lo como produto de nossa imaginação. Então, Deus não é evidente. Deus não é evidente para nós, e conquanto seja o que requereria uma explicação algo prolongada, conquanto ele seja em si mesmo, não quanto a nós, não só evidente, mas evidentíssimo.
né? É mais ou menos como o Sol com respeito às corujas ou aos morcegos. Nada é mais evidente sensivelmente que o Sol. E, no entanto, a debilidade do órgão visual, em termos de órgão visual, das corujas e dos morcegos, os impede de ver o Sol. Assim também, conquanto Deus seja evidentíssimo, a nossa débil inteligência não o pode ver, não o pode ter por evidente. Então ele não é evidente e é preciso então demonstrar que ele que ele existe. Daí a segunda pergunta, a segunda questão. A existência de Deus é demonstrável? Esta é a segunda questão que devemos fazer-nos, né? Antes de provar a existência de Deus, há que perguntar se esta prova, esta demonstração existe, é possível. E, pois bem, é possível de um modo particular. O que vou dizer agora, repito, necessitaria um longo desenvolvimento, vou tentar resumi-lo, né? A demonstração propriamente científica é a demonstração pela causa. Vamos nela da causa, que é uma premissa para descobrir o efeito. É a chamada demonstração propter quid. Essa demonstração é a propriamente científica. Quer-se falar de demonstração científica em sentido estrito e propriíssimo, fale-se em demonstração propter quid, em que, repita-se, vamos da causa para o efeito. Mas há outro tipo de demonstração, outra classe de demonstração, que, conquanto não seja propriamente científica, não deixa, porém, de ser demonstração. É a chamada demonstração quia. O que é a demonstração quia? É aquela em que partimos de um efeito evidentíssimo para alcançar a existência da causa. Vejam, nós não vamos entender a causa, nós vamos apenas saber que ela existe. Isso é que é a demonstração quia. Pois bem, a existência de Deus demonstra-se exatamente nesta forma, não propriamente científica, mas infalível quanto a seu resultado, que é a demonstração pelo efeito, ou seja, é a demonstração a posteriori. Né? Vamos nela do efeito para a causa, em vez de ir da causa para o efeito. Mas, e só podemos, com relação a Deus, inicialmente isto. Pelo efeito de Deus, ou seja, pela criação, podemos remontar-nos a Ele mesmo, que é a causa. Isso não quer dizer, repita-se, que com isso vamos conhecer a essência de Deus. Não, a essência de Deus é incognoscível para nós nesta vida. Não a podemos conhecer, só conhecemos a Deus primeiro que existe. E depois, a partir dos mesmos efeitos, conheceremos alguns, como se diz por aí, atributos de Deus. Não são, o nome atributos não é perfeito nesse contexto, mas é um conhecimento análogo que nós temos de Deus a partir dos efeitos. Se sua criação, o universo, tem tal e tal propriedade, então isto não pode deixar de fazer-se sem que Deus tenha tal ou qual propriedade ou atributo, como se queira chamar, né? Pois bem, foi partindo de tudo isto que Santo Tomás apresentou as suas chamadas 5 vias, né? As 5 vias para provar que Deus é. O traço comum destas 5 vias é que elas partem exatamente do sensível evidentíssimo. São 5 vias. Na primeira, parte-se de algo evidente a nós. Tudo que se move é movido por outro. Na segunda, algo também evidentíssimo para nós. Tudo que se gera é gerado por outro. Na terceira, parte-se de algo evidente. Tudo quanto vemos, um dia deixará de ser, deixará de existir, né? Na quarta, parte-se de algo também evidentíssimo. É o grau do ser das coisas. Há coisas com efeito mais ou menos belas, há coisas com efeito mais ou menos nobres, há coisas com efeito mais ou menos boas, há ciência, maior ou menor ciência entre os homens, por exemplo, há uma gradação de ser. E, finalmente, vemos pela quinta via, partimos na quinta via, da evidência de que
entes, criaturas irracionais, perseguem, no entanto, um fim. São essas as evidências sensíveis, evidentíssimas, de que parte Santo Tomás para apresentar suas 5 vias, né? Vou resumi-las aqui na medida do possível. Na primeira, ou seja, aquela segundo a qual tudo quanto se move é movido por outro, que é evidentíssimo, repito, como não podemos remontar ao infinito na série de causas motoras, então é preciso que, se tudo aquilo que se move é movido por outro, é preciso parar num primeiro movente ou motor. Porque se não houvesse o primeiro movente ou motor, não haveria o motor médio. E se não houvesse o motor médio, não haveria o motor, o efeito último deste motor. Razão por que estaríamos em pleno nada. Importante notar isto: é impossível remontar ao infinito na série de causas. A segunda é muito semelhante, só que se trata da eficiência, da geração, a causa geratora ou geratriz, né? Tudo quando se gera, o cãozinho que nasce se gera por outro, e assim em todas as séries de causas eficientes ou geradoras. E da mesma forma, não podemos remontar ao infinito, porque se o fizéssemos, não haveria causa primeira. Tudo seria causa média, mas não pode haver causa média sem que haja causa primeira. Logo, é preciso que nos detenhamos numa primeira causa que é ingerável, né? A terceira, que é a mais complexa, mas para mim a mais impactante das vias, conquanto necessite de certo reajuste, já falarei disso aqui, é do ente possível, né? Tudo quanto vemos, um dia deixará de existir, um dia deixará de ser. Isto quer dizer que tudo quanto vemos é possível, meramente possível ou contingente. Ora, tudo quanto um dia deixará de ser ou de existir, um dia não existiu. Se tudo quanto existisse fosse assim, fosse meramente possível contingente, e, portanto, um dia deixasse de ser, com o que um dia não fora, então um dia nada fora. Mas do nada, nada se faz. Razão porque é preciso que haja um ente absolutamente necessário, que é a causa da necessidade de tudo, de tudo. Nesta via, diz o organizador da edição da Suma Teológica pela Loyola, Carlos Josafat, né? Diz ele que ele, de repente, Santo Tomás, nesta via, passa das coisas sensíveis para os astros e para os anjos, que seriam incorruptíveis, né? Veja, para os antigos, os astros eram incorruptíveis, né? Só tinham potência para o movimento local, não tinham potência para outra coisa. Mas não é isso. O que, na verdade, Santo Tomás está dizendo é que nos entes que nós vemos, há algo de necessário. Por exemplo, dada a nossa forma, qual é a nossa forma? A alma, né? Dado isso, é necessário que sejamos racionais. Dada a matéria de que nos compomos, é necessário que sejamos corruptíveis. Ora, o que argumenta Santo Tomás, então, é que a causa desta necessidade provém de outro, e não de si mesmo. Razão porque é preciso deter-nos, sem remontar-nos ao infinito, num ente absolutamente necessário que seja a causa da existência dos demais. A quarta via é a dos graus de ser. E aí ele faz uma analogia com o fogo, né? Tudo quanto é mais ou menos quente porque é aquecido pelo fogo, que é o maximamente quente. Assim, se há entre os entes coisas mais ou menos belas, coisas mais ou menos boas, coisas mais ou menos nobres, coisas mais ou menos ciência, é porque então, algo que, assim como o fogo é o maximamente quente, algo que seja maximamente bom, algo que seja maximamente belo, nobre, etc, etc. E isto é o que chamamos Deus. A quinta via, que na verdade, já tinha sido apresentada, ainda que imperfeitamente, pelo velho Sócrates, creio que Santo Tomás não conheceu, lê-se num livro de Xenofonte, Ditos e Feitos Memoráveis
de Sócrates, que creio Santo Tomás não leu mais, é exatamente esta. Ou seja, vemos que já Sócrates já o vira. Vemos que entes irracionais, criaturas irracionais, perseguem certos fins com regularidade. Ora, o que não tem razão não pode ordenar, porque a ordenação, a ordem, é própria do racional, é própria do ente racional, de algum ente racional. Logo, isto que é irracional e que, no entanto, persegue ordenadamente um fim, há de ser ordenado por outro, como se fora um instrumento a este fim que ele mesmo persegue. E isto que ordena todos os entes irracionais a certos fins é o que chamamos Deus. Deus. Essas são as provas, em resumo, da existência de Deus. Há entre os próprios tomistas debates quanto a se essas provas seriam exaustivas ou se seriam possíveis outras, né? É um assunto complexo. Um grande metafísico, como foi o padre Cornélio Fabro, dá 30 provas além dessas 5. Eu prefiro ficar com as 5. Creio que as 5, todas as outras que se puder apresentar, se puderem apresentar, reduzir-se-ão a elas. Né, todas. Por exemplo, a prova da ordem do mundo. Né? O mundo é ordenado. Né? E quanto mais nós vemos zilhões de galáxias, mais se apresenta a necessidade de que alguém dê ordem a isso, sob pena de não ruir esse universo. Pois bem, isto tem de ser um ente inteligente que dê ordem ao mundo. Ora, isto se reduz à quinta prova, que é a prova dos entes irracionais como instrumentos de Deus. Bom, não é aqui o lugar, nem há possibilidade de aprofundar essa discussão intratomista, né? Digamos assim. Mas há um problema nestas 5 vias se não atentarmos perfeitamente a seu caráter, né? Alguns não tomistas afirmam que este primeiro motor, este primeiro gerador ou eficiente, este ente necessário, este ente em grau sumo, este ente que é o ordenador de todas as coisas, tem de ter alguma homogeneidade com as coisas de que ele é causa, sem o que não poderíamos sequer percebê-lo. É o antropomorfismo que pode cair na incognoscibilidade de Deus. Porque se assim não for, se não se mostrar que Deus tem alguma homogeneidade com as coisas de que é causa, não o poderíamos conhecer. Se se nega, então cai-se em seu inverso, ou seja, a incognoscibilidade de Deus, coisa em que caiu, de certo modo, Rabi Maimônides, na Idade Média. Bom, mas é porque não se atentou bem à coisa, né? Vejam, desde o início se diz que aquela causa que é a primeira motora ou movente, esta causa é imóvel. Temos uma negação aí na partícula, imóvel, não móvel, né? Da mesma forma, na geração, ele é ingerável, né? Quanto à necessidade, ele é não contingente. Esta negação já nos lança naquilo que o cardeal Caetano, um tomista do século XVI, dizia, né? Na metafísica, conquanto tenhamos de partir sempre do sensível, alcançamos sempre, ao termo da investigação, como queria Platão, o suprassensível. Sempre, sempre. Ora, este suprassensível, como não nos é evidente, ele só nos é cognoscível mediante não a univocidade, mas segundo a analogia. Não se trata de homogeneidade, se trata de analogia. Há um belo livro de um brasileiro chamado Padre Penido, sobre analogia em teologia dogmática, não gosto do termo, mas que mostra muito bem, ele vai mostrando para cada uma dessas vias que, conquanto nelas Santo Tomás parta de algo evidentemente sensível, evidentissimamente sensível, o termo é algo analógico.
Deus é a causa primeira, mas não é causa como nós somos causa nós mesmos. Ele é só causa analogamente. Para que se entenda isso, entenda-se que, segundo a doutrina nada sistematizada por Santo Tomás, mas sim por Santiago Ramírez, OP, no século XX, né? Nós temos 3 modos de conhecer. Né? Um modo de conhecer é unívoco. Né? Então, todos nós somos univocamente homens. Há também algo que pode ser equívoco, dito equivocamente. Por exemplo, cão. Cão pode ser o animal, pode ser a peça da arma, do revólver, e pode ser a constelação. Ou seja, não tem nada que ver uma coisa com a outra e, no entanto, são ditas pelo mesmo nome equivocamente. E há um terceiro modo que é análogo, que é um modo da própria equivocidade. Quando se diz que Deus é a ciência, com letra maiúscula, e que nós temos ciência, isto quer dizer que sim, ambos temos ciência, mas a ciência de Deus é só analogamente ciência. Ela é tão analogamente ciência que nós não a podemos conhecer nesta vida. Nós podemos saber que, por analogia, porque é preciso, para que eu tenha ciência, é preciso que haja um ser, um ente necessário, que tenha a ciência, assim como se dá com o fogo e com as coisas que se aquecem. Nós sabemos que a ciência tem de ser uma superciência, ou sobre-ciência, que a beleza tem de ser uma super ou sobre-beleza, que o bem tem de ser um super ou sobre-bem, mas isto não tem homogeneidade conosco, com as nossas propriedades. Isto só tem relação de analogia conosco. Pois bem, trata-se dos seguintes passos no tratamento de Deus. Em primeiro lugar, nós afirmamos, há uma causa supra, né? Depois, negamos que seja algo, por exemplo, imóvel, é uma negação. Partimos da afirmação e para a negação. Depois há uma sublimação. Que sublimação é esta? É uma super ou sobrecausa. E, finalmente, há, como quarto passo da analogia, a relação. Não que Deus tenha relação a nós, mas nós temos relação de dependência a Ele. É o que se chama analogia de atribuição intrínseca. Por essa analogia, vemos que é o quarto passo analógico, vemos que nós temos dependência, relação de dependência absoluta a Ele, ao passo que Ele não tem nenhuma relação a nós. Se se entende isto, entende-se muito melhor a criação do mundo. Né? E não se cai no equívoco que caiu Aristóteles quando afirmou, ainda que como opinião, ele não o disse em caráter demonstrativo, que o mundo tem de ter existido ou sido desde sempre. Né? Ou seja, ele não conseguiu imaginar duas coisas. Primeiro, que o primeiro motor imóvel deixasse de agir algum tempo. E depois, que a matéria-prima, já voltaria a falar disso, né, não tivesse existido desde sempre. Essa foi a barreira com que topou Aristóteles e que fez com que sua metafísica não saísse da infância, como disse no início. Pois bem, voltemos à questão de não poder remontar ao infinito. Pode-se mostrar isso por cada uma das 4 causas chamadas aristotélicas, né? A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Há que ter cuidado sumo quando se diz as 4 causas de Aristóteles. Parece que ele as inventou. Não, ele não as inventou, ele as descobriu. Assim como as 10 categorias do ente, ele não as inventou, ele as descobriu. Pois bem, ele descobriu 4 causas. E podemos mostrar por cada uma dessas causas a impossibilidade de remontar ao infinito na série de causas. Para facilitar aqui, me aterei a 2 delas. A primeira é a causa eficiente, ou motora, e a segunda é a causa material. Né? Repita-se algo que já disse aqui, não há série de causas se
além da última coisa, que é o efeito delas, não houver uma ou certa quantidade de causas médias. Mas não pode haver causa média se não... Por exemplo, a catedral que vemos ali. Ali não há catedral nenhuma, mas suponhando que houvesse uma catedral. Nós vemos a catedral e a vemos como efeito da ação dos pedreiros, dos trabalhadores braçais. Vemos depois que esses trabalhadores braçais foram movidos por um chefe de obras, né? Por um capataz. Este capataz, por outro lado, foi movido por um engenheiro. Ora, e o engenheiro foi movido pelo projeto do arquiteto, que, por sua vez, há de ter sido constituído na mente do arquiteto. Logo, a mente do arquiteto é o primeiro motor desta série. E se não houvesse o primeiro motor, nenhuma das séries seria média. E se não houvesse nenhuma das causas, seria média. E se não houvesse nenhuma causa média, não haveria o efeito final. Se transporte esse exemplo banal que eu dei, da catedral, para o conjunto das causas universais, tem-se que é preciso que haja um primeiro motor que mova tudo, o primeiro motor imóvel de Aristóteles. Mas, atenção, surpreendentemente, e contra o que Aristóteles podia prever a sua altura, estas causas médias podem ser em número potencialmente infinito. Potencialmente infinito. Por quê? Não acabou de dizer Santo Tomás que se não houver uma causa primeira, não pode haver as causas médias? Sim. E se as causas médias são infinitas, é porque não há causa primeira. E, no entanto, acabo de dizer, com Santo Tomás, que poderia, sim, haver causas médias em número potencialmente infinito, razão porque o universo poderia ter existido desde sempre. Eu traduzi o opúsculo maravilhoso de Santo Tomás, chamado Da Eternidade do Mundo contra Murmurantes. Murmurantes, entre eles, era São Boaventura, né? Os santos brigavam. E onde ele apresenta que poderia ter havido um universo que existisse desde sempre. Claro, não se trata, por exemplo, de que um ente corpóreo como nós, ou como qualquer animal, pudesse ter existido desde sempre. Isso é impossível, porque a própria corruptibilidade radical, essencial, dos entes corpóreos o impediria. Mas nada impede que uma criatura separada, né? Ou seja, um anjo, tivesse havido desde sempre, já explicarei por quê. Ou que o universo em conjunto tivesse havido desde sempre, existido desde sempre, segundo sucessão. Um universo material sensível, em que cada um de seus entes seja corruptível, mas que se suceda no tempo. Por exemplo, que a sequência de homens pode ser potencialmente infinita para frente ou para trás. Isso quer dizer que não conseguimos chegar a um termo numerando a série de homens para trás nem para frente. Pois bem, e por que pode ser assim? Isto não nega, repita-se, não se contradiz Santo Tomás ao afirmar isto, ao pôr que o universo poderia ter sido desde sempre? Acabamos de ver que a causa eficiente requer uma causa primeira eficiente. Da mesma forma, quanto à causa material. A diferença entre a causa eficiente e material é que a eficiente nós remontamos na série de causa ascendentemente, ao passo que na material nós descemos, descendente à procura da última causa, né? E tampouco posso entrar aqui em detalhe nisso. A última causa material é a chamada matéria-prima, que não tem forma, que é pura potência e que, no entanto, é o limite último da causalidade material. Pois bem, se há este limite último da causalidade material, raciocinava Aristóteles, então ela deve ter havido desde sempre, mas este raciocínio é equivocado, porque deve pensar-se exatamente o oposto. Assim
pela razão mesma de que a matéria-prima não pode existir se não estiver informada, ela necessita maximamente da criação. E a criação é sempre divina, do nada, de nada. Aliás, eu prefiro dizer que o mundo foi criado de nada que do nada. Se digo que o mundo foi criado do nada, parece que o nada é um bloco de mármore talhado por Deus. Não, é de nada. Não há trânsito temporal entre nada e o ser. Não há trânsito temporal. Mas o que é preciso entender é que, se é preciso remontar nas causas eficientes a uma causa primeira, e se nas causas materiais nós descemos até uma causa última, que é a matéria-prima, o que é preciso entender é que, se remontamos assim nas causas eficientes, ascendentemente, e se há este limite último, que é a matéria-prima, na série de causas materiais, o fato é que Deus pode tê-los feito desde sempre, porque exatamente Ele não só é o primeiro de todas as causas, o primeiro de todas as séries de causas, senão que está fora delas, acima delas. Ele não tem homogeneidade nenhuma com a série de causas criadas. Ele está fora, é acima, é absolutamente transcendente quanto às próprias séries de causas que ele mesmo move. Por isso é que dizia Santo Tomás que a questão da criação não é uma questão temporal, mas entitativa. Não se trata de tempo. Há um exemplo antigo que vem da patrística, né? Imaginemos um pé que desde toda a eternidade esteja pousado na terra. Desde sempre está ali pousado na terra. Ora, ele é coetâneo, digamos assim, da marca que ele faz na terra. E, no entanto, ele é a causa e a marca é o efeito. Assim também, Deus é como um grande pé pousado na terra, ainda que ele esteja ali desde sempre, ele sempre será a causa deste efeito. Mas, como toda metáfora, essa tem suas limitações, né? Porque Deus não, enquanto o pé e a marca na terra têm certa homogeneidade entre si, são homólogas de certa maneira, não há nenhuma homogeneidade, nem homologia entre as criaturas de Deus. Ele está absolutamente acima, fora, extra, supra, sobre a série de causas que ele mesmo provoca, que ele mesmo cria, né? Ele é absolutamente o outro, ele é absolutamente a outra causa. E isto permite, sim, que ele tivesse criado um universo cuja existência se desse temporalmente segundo sucessão desde sempre. Desde sempre. E isto não contraria em nada o dito por Santo Tomás, e ele não se contradiz em nada ao polo, né? Repitamos os 4 passos da analogia. Primeiro passo, afirmação, há uma causa. Segundo passo, negação, esta causa é imóvel, né? Terceiro passo, sublimação, você lança essa causa para fora, para cima da série de causas. E último passo da analogia é a relação, não desta supercausa com respeito às outras causas causadas, senão que sim destas causas causadas com respeito à supercausa, uma relação de dependência absoluta que se traduz numa analogia de atribuição intrínseca, né? Todos os entes têm uma dependência ontológica de Deus e sabemos-lo por analogia de atribuição intrínseca. Pois bem, temos aí, em resumo, todo o quadro da metafísica de Santo Tomás com respeito à existência de Deus e com respeito à criação do mundo. Claro que o que foi possível dar aqui foi de modo breve, mas isso é suficiente para aguçar os debates e as perguntas, né? Deus é porque ele é o próprio ser subsistente por si mesmo.
Deus é o ente por essência, ao passo que nós somos entes por participação. E exatamente por isso é que não podemos conhecê-lo por essência nesta vida. Entes participados não podem conhecer senão o que é complexo, senão o que tem alguma homogeneidade a ele. Nós não podemos conhecer a essência de Deus exatamente porque ele é completamente outro. Ele é um ente por essência. Ele é o próprio ser subsistente por si mesmo. Vejam como se dá a analogia. De início, nós vemos que tudo é ente. E o que é ente? Ente é o que é, ou seja, o que tem ser, ou seja, o que existe, né? Mas tudo o que existe, que podemos conhecer por nossas próprias luzes, só existe porque recebe o ser de Deus. Ele tem o ser por participação, logo ele é um ente por participação. Ao passo que Deus não é participado, ou seja, nada lhe participa o ser, senão que ele é o próprio ser subsistente por si mesmo. Assim como ele é a própria bondade subsistente por si mesma, assim como ele é a própria beleza subsistente por si mesma, assim como ele é a ciência, a superciência subsistente por si mesmo. Tudo isto por a Deus, fora da série de causas que ele mesmo causa, torna possível que a criação do mundo se tivesse dado desde sempre, segundo sucessão. Mas atenção, sabemos por fé, agora é por fé, não por razão, sabemos que o mundo foi criado no tempo. Quando Gênesis diz no princípio, isto nos indica já que houve um início no tempo, né? E que é possível, vemos por tudo quanto eu disse aqui. Infelizmente, Aristóteles não o pôde alcançar. A metafísica de Aristóteles é mais ou menos como aquele homem que chega ao cume do Everest e desce rapidinho porque perdeu o fôlego, né? Ele chegou a tal altura metafísica que deve descer rápido. Mas coitado, o Santo Tomás já foi ajudado pela revelação, por uma série de coisas. Ele ali, no auge do paganismo, ele fez até muito, ele chegou até o cume, só desceu rápido, né? Sabemos por fé que o mundo foi criado no tempo e que não existiu desde sempre. E mais que isso, é melhor que o mundo tenha sido criado assim, com respeito a que ele seja uma imagem de Deus. Essa é uma fórmula já batida, que o universo é imago Dei, uma imagem de Deus. É muito mais patente que o universo foi criado de nada, se ele existe no tempo, do que se ele não existisse no tempo. Se ele existisse desde sempre, em sucessão potencialmente infinita. Seria muito mais difícil entendermos, captarmos, nós mesmos, os filósofos, que o mundo foi criado por Deus e de nada. O mundo deixaria de ser tão eficiente imago Dei como o é hoje. Então não é só que por fé, não por razão, saibamos que o mundo foi criado no tempo. Senão que é melhor que o tenha sido feito assim, porque assim melhor manifesta que Deus é sua própria causa, né? Temos assim uma resposta a duas vertentes quanto à criação do mundo, né? A vertente a aristotélica, a de Siger de Brabant, né, que era um aristotélico averroísta da Idade Média, segundo necessariamente o universo teve de existir desde sempre. E responde-se assim, sobretudo no âmbito católico, a corrente franciscana, que diz que necessariamente o mundo teve de ter sido criado no tempo e que não poderia ter existido desde sempre. Razão porque essa corrente franciscana imputa a Santo Tomás a autocontradição a que já me referi aqui. Fique, portanto, todo dito aqui como uma introdução a um assunto tão complexo, tão longo, que espero desenvolver em livro. Serão as minhas lições de metafísica, que sairá no ano que vem.
Eu disse no início que Santo Tomás, conquanto tenha não só estabelecido definitivamente a ciência da Sagrada Teologia, ao lhe dar o sujeito próprio, ao defini-la com precisão, mas que, conquanto nos tenha legado toda uma sementeira de indicações metafísicas e em vários campos filosóficos, ele não nos deu sistematizadas. Por isso, eu me dei a mim mesmo a tarefa de sistematizar aquilo que Santo Tomás não fez. Um exemplo disso é este livro daqui, da Arte do Belo. Não estou fazendo propaganda não, embora o editor esteja aqui, ele está louco para vender livro. Mas esse daqui esse foi meu livro mais árduo. Por quê? Porque, quanto a isto, nem Aristóteles, nem Santo Tomás sequer fundaram esta ciência, não passou esta ciência em suas mãos do estágio de embrião, né? Ou seja, não chegou sequer à infância. Com a metafísica, que eu lançarei, claro que já saiu da infância, já chegou à vida adulta, mas é uma vida adulta um pouco dispersa em Santo Tomás. Razão porque este livro será, antes que a fundação de uma ciência, como é este, será uma sistematização de uma ciência já fundada por um gigante. Muito obrigado.